Semana importante, houve a decisão de política monetária nos Estados Unidos e no Brasil, começando pelo Federal Reserve. Eles indicaram a manutenção dos instrumentos monetários, mas acabou trazendo aí uma resposta para a dúvida do mercado, que é sobre o aperto, né? A redução do programa de compra de ativos, o tal do taper. Então, muito provavelmente a gente vai assistir isso no último trimestre desse ano. Eles também divulgaram as projeções trimestrais da instituição, onde eles anteciparam um possível processo de elevação de taxa de juros. Em junho, eles já haviam antecipado de 2024 para 2023. Agora, em setembro, eles anteciparam de 2023 para 2022. Lembrando que lá em 2012, quando eles fizeram esse mesmo processo, né, da redução do programa de compra de ativos, naquele momento, sob a administração do Ben Bernanke, o mercado ele sentiu bastante, foi pego de surpresa, as economias emergentes nem se fala, mas a tendência, né, desse cronograma de retirada de estímulos é ele ser bem tranquilo para as economias emergentes. Eles devem fazer isso de uma maneira bem diluída, só que as economias emergentes vão sofrer mais do que as economias desenvolvidas. Fora isso, a gente também teve a divulgação da decisão do Banco Central do Brasil. Eles elevaram a taxa Selic em 100 pontos. Eles indicaram que pretendem manter esse passo de 100 pontos até o final do ano, da maneira que a gente vai assistir a taxa Selic provavelmente em 8,25 ao final de 2021. Eles continuam ponderando a questão do cenário inflacionário. A gente tem um IPCA 2021 próximo de 8,5. A gente já sabe, né, que o que está pressionando são os preços administrados por conta da crise hídrica que elevou o preço da tarifa de energia elétrica residencial. Tem também a questão do preço dos combustíveis. E como a gente tem essa questão da crise hídrica, é uma questão climática, também acabou afetando a cultura de grãos importantes e, consequentemente, também o preço de proteínas. A gente tem uma elevação relevante no preço de alimentação em domicílio. E também a gente pode adicionar nesse cenário do IPCA agora no segundo semestre de 2021 a retomada do setor de serviços. Então a gente deve ver uma pressão relevante no preço de serviços concentrado no segundo semestre. O Banco Central deixou aí também em foco a questão, né, do risco fiscal, como isso coloca prêmio na curva de juros, e nós aqui na Veda acreditamos que ficar além dos 8,25 vai depender justamente da condução da política fiscal, que a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer com a PEC dos precatórios, também se vai ter, né, a reforma do imposto de renda, que garantiria a fonte aí de recursos para o Auxílio Brasil, e aí a gente conseguiria ver o desfecho desse orçamento 2022. Então a gente tem o mercado acionário acompanhando, além das questões das empresas, né, porque a gente sabe que a China tá dando o que falar no mercado acionário. Esse cenário macro interno não tá fácil, né, Rodrigo Moliterno? Não tá nada fácil, realmente. Se o externo já estava bastante turbulento, com o nosso interno aqui, veio ainda a China. Mas acho que o que a gente pode tirar talvez de bom disso tudo aí, principalmente da reunião do Fed, é justamente ele já avisando o mercado, já pontuando como será, né, a diminuição aí dos incentivos, e até mesmo aqui dentro para o Brasil, né, a questão assim das casas, né, Senado, Congresso, o próprio governo, se conversando para achar uma solução para a questão dos precatórios. Então, todo esse movimento aí de conversas, de aviso, o mercado vê isso como uma leitura positiva, né? O mercado, assim, ele não gosta de surpresa. Então, assim, tendo um cenário, independente do cenário é bom ou ruim, tá? Mas se as coisas são, assim, pré-avisadas, o mercado se sente muito mais confortável em estar tomando suas posições, em estar fazendo suas mudanças de carteira e tudo mais. A diluição do risco político e fiscal é muito relevante para o mercado acionário. Exatamente. Então, assim, desde a parte externa, quando da parte interna, com essa movimentação de, assim, passar para o mercado uma tranquilidade, ó, tá fazendo, se a gente não sabe efetivamente vai sair a reforma tributária esse ano ou não sei, mas estão lá conversando, estão de certa forma com boa vontade. A questão da PEC dos precatórios, que é extremamente crucial, delicada, para a gente fechar o orçamento.
de 22. Então são coisas assim que vai andando. Então assim, o mercado entende isso como um certo sinal de estamos trabalhando para resolver. Então isso volta a baixar a volatilidade. Tá? A questão da China também, que está sendo, né, de certa forma, bastante monitorada pelos mercados, nessa grande indústria imobiliária de lá, ela tem um impacto muito grande, principalmente no mercado de crédito, né, e também no mercado interno deles. Direto e indiretamente lá, tem aproximadamente mais de 2 milhões de pessoas. Então, é algo delicado que, assim, o governo de lá, por a gente não ter tantas informações, mas pelo pouco que a gente tem, ele está de olho, está em conversa também com as províncias, para que já se preparem, para que dê auxílio. Provavelmente o governo também vai nos bancos para tentar dar uma acalmada, uma segurada, para no desenrolar aí do desfecho da Evergrande lá. Se vai ter default, não vai ter default, mas o governo já vem se preparando. Não acredito que o governo lá vá assumir a empresa e assumir todas as dívidas. Longe disso acontecer. Porém, ele pode, obviamente, de certa forma, assumir algumas partes, negociar outras, e realmente o impacto maior vai ser para a empresa, para os acionistas realmente dessa empresa, que ele vai ser mais impactados. Tá? Então, mas o mercado está bastante atento a isso daí. O reflexo, de certa forma, por essas ações do governo lá para uma solução, foi nas commodities, né? As commodities, de certa forma, que estavam bastante tensas, pararam e começaram a ter um certo alívio, uma certa recuperação. Isso refletiu no mundo todo, inclusive na nossa bolsa, né? Então, as nossas commodities voltaram aí a melhorar. Então, assim, juntando isso tudo, o que a gente está olhando, vendo aí para os próximos meses, então a gente tem tanto do lado interno, ainda que a inflação alta, mas talvez uma recuperação daqui para o final do ano, que pode ajudar alguns setores, principalmente alguns setores que estão bastante depreciados, como o setor de varejo, né? Outros setores que são dependentes aí de uma melhora da economia, como setor de shoppings, setor de locação, setor de aviação, isso daí melhor, quanto mais vai melhorando a economia, melhor eles vão performando. Tem uma janela de oportunidade tem uma janela, reforçar, exatamente, né? tem uma janela no segundo semestre. Exatamente. Acredito aí que o setor de commodities vai seguir sendo um bom setor para o investidor estar posicionado. Não estou nem falando por questão de preço da commodity, sim, a gente está olhando pela demanda que vão ter as commodities aí. Então, como a gente tem muita empresa que é baseada em commodities, exportadora de commodities, essas empresas tendem aí a se beneficiar, né? Então, seja das commodities minerais, e alimentícias. É uma opção interessante porque não reflete tanto, também não é tão dependente do cenário interno. Exatamente, exatamente. Seriam alguns setores aí para o investidor estar protegido também, né? Então, ter equilibrado dentro da carteira. Então, a economia no exterior vai ter uma recuperação mais rápida, mais sólida do que a nossa aqui. Sim, a gente já vem mencionando isso. Então, essas empresas podem fazer parte do portfólio porque elas vão se beneficiar disso daí. Mas a gente também tem que olhar para dentro que tem muita coisa de empresas boas que participam da nossa economia com preços muito atrativos. Então, assim, como a gente já vem mencionando, é momento, sim, de seleção, de analisar direito as empresas, ver aquelas empresas que têm estrutura, principalmente uma estrutura financeira, uma estrutura de balanço bastante sólida, está inserida dentro do setor onde ela seja líder de mercado ou que tenha algum crescimento, para pegar essas empresas, provavelmente eles estão com preço descontado. Então, é olhando para o futuro, não para o trade imediato. Então, começar aqui, nesses momentos, é onde a gente vai conseguir fazer bons portfólios para médio e longo prazo, né, cara? Exato. Então a gente tem que continuar, né, acompanhando os desdobramentos do cenário doméstico, que é o que acaba influenciando mais, né? Lógico que tem toda essa questão da China recentemente, mas se a gente conseguir, né, reduzir essa percepção de risco em relação ao cenário fiscal, recentemente a gente conseguiu reduzir um pouco em relação ao cenário político, tem grandes chances do mercado se recuperar. Né? Mesmo com essa questão do Fed, isso não é um impeditivo, né? Isso daí a gente vai olhar de uma maneira um pouco mais forte para o ano que vem, só que aí 2022 não é só questão de Fed, a gente tem eleição e aí
vai ser um cenário um pouco mais complicado. Então vamos se concentrar em olhar agora para o último semestre de 2021 e eu acho que a gente conseguiu levantar bem aqui os pontos para os investidores acompanhar ao longo da próxima semana. Lembrando que isso não é uma recomendação, nós estamos apenas compartilhando a nossa visão sobre o cenário micro e macroeconômico. Boa semana e bom mês a todo mundo.